Boa noite. O tema tem sido trabalhado muitas vezes aqui no Conversas Cruzadas e em outros espaços que temos cuidado e acompanhamos cada um dos movimentos no tema da terceirização do trabalho em nosso país. Nós sabemos que a Câmara Federal aprovou o texto base do projeto 4330 do empresário Sandro Mabel. Lembrando, ele é um forte empresário de Goiás no ramo alimentício. Mabel, né? Já sabe de que eu estou falando, não vou fazer propaganda para o homem agora. Pois bem, o Sandro Mabel foi quem fez esse projeto, a proposta avança, não há regulamentação até agora, nós temos a Justiça do Trabalho, através de enunciados de súmula, especialmente a 331, ou o enunciado 331 da súmula do TST, no ponto fulcral do debate, dizendo que não se admite terceirização de mão de obra em atividade fim. Vamos pegar aí o exemplo de uma escola, um colégio. Pode contratar guarda, vigilância, segurança, limpeza. Não pode contratar professor por terceirização. O professor tem que ter emprego direto com a escola. Uma empresa de ônibus que faça o serviço de transporte intermunicipal pode contratar todas as atividades, menos o motorista. O motorista tem que ser do quadro. Poderá ser, se for o que já está aprovado, confirmado no Senado e depois sancionado pela Presidência da República, poderá ser possível, sim, que haja contratação de trabalhadores na atividade fim. Os ministros do TST, Tribunal Superior do Trabalho, perguntados, responderam: somos contra. E agora eu tenho aqui a posição do Ministério Público do Trabalho. O coordenador regional da Coordenadoria Regional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, CONAFRET, procurador do Trabalho Paulo Juarez Vieira, diz: os trabalhadores perderão muito nesse processo de regulamentação. Segundo o Ministério Público do Trabalho, estudos demonstram que funcionários terceirizados recebem menos que os trabalhadores diretos. O tempo de permanência nas empresas é menor e a ocorrência de acidentes de trabalho é muito maior em prestadoras de serviço. Muito bem. A aprovação da terceirização, sem limites, configura um retrocesso na legislação trabalhista, diz o procurador do Ministério Público do Trabalho. Há limites ou não há limites? Há garantias ou não há garantias? O que se entende por responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária? Pode uma empresa fiscalizar adequadamente a outra ou as duas são mancomunadas na fraude ao trabalhador? Como é que nós vamos interpretar esse texto e assegurarmos-nos de que ele é adequado? É o debate que está começando. Convidados do programa, o deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Sul, Alceu Moreira. O presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo. O vice-presidente da Federação das Ações Comerciais e de Serviço do Rio Grande do Sul, Federasul, e presidente da Câmara de Arbitragem daquela entidade, André Jobim de Azevedo. E a advogada trabalhista e professora de Direito na PUC, Sonilde Lazarim. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fecomércio. Com você, a gente faz a economia girar. Univates. Para quem explora, as dúvidas nunca acabam. Setsergs, a força do transporte e logística. E Ceprorgs, uma plataforma de negócios e representatividade única. Mande seu recado, sua indagação, venha para o debate. conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Se preferir o Twitter, @conversacruzada. Ou então o meu Twitter pessoal, @RSClaudioBrito. Estou antenado aqui, ligado, e vamos conversar. Muito bem. Eu começo pelo deputado, porque se o texto está aprovado hoje, o texto base, na próxima semana destaques e outras proposições vão ainda ao exame, informando que há também um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal que tenta
anular a votação. Daqui a pouco eu explico por que motivos regimentais. Mas se há hoje um texto aprovado, um dos que aprovou está aqui. O deputado Alceu Moreira votou a favor da proposta, um dos 300 e tantos votos que dão esta decisão contra o governo da Dilma, que não quer. Bom, queria cumprimentar o Claudir Nespolo, cumprimentar o André Jobim Azevedo, que está conosco, a professora Sonilde Lazarim, a ti, Brito, a todos os telespectadores. Dizer que este tema, o tema da terceirização, depende do ângulo como tu olhas, tu tem sobradas razões e argumentos para colocar defeitos. Não é por excelência uma panaceia para resolver todos os problemas e nem tampouco é uma passagem para a modernidade do dia para a noite. Né? Ele estabelece um outro patamar de relação do capital-trabalho e os exemplos são os mais distintos. Temos exemplos, onde tu citou agora, no caso da educação, com atividade fins, mas tem tantos outros que a atividade fim, ao meio da estratégia da empresa, se torna meio. Ela não continua sendo fim. Tá? E eu posso, por exemplo, pegar, se tu quiseres, uma empresa do Rio Grande do Sul, Aracruz, que tem certamente um processo de terceirização em que não há nenhuma precarização do trabalho, muito pelo contrário, otimiza-se na estratégia de cada parte, cada parcela desse processo como peça de encaixe para funcionar com absoluta especialidade. A terceirização é uma realidade mundial. Essa história de que precariza imediatamente, que faz isso não é verdade, seria mais ou menos como imaginar que todos do dia para a noite vão tentar de todas as formas prejudicar os trabalhadores deliberadamente. É claro que não acontecerá isso de hipótese nenhuma, até porque a legislação, e é bom que se atenha à lei, né? A lei protege o trabalhador, inclusive quando faz o depósito de garantia. Além da finança bancária, além do seguro, além de tudo, tem isso. Então, há garantias para o trabalhador disso. Bom, em alguns casos pode haver. Bom, então vamos ver pontualmente em que casos pode haver isto, porque no momento que nós temos é uma lei que é absolutamente benéfica ao Brasil, num processo em que se modernizou muito, em que os nossos filhos têm grau de especialização para fazer em 15 minutos numa empresa, o que a empresa talvez precisasse pagar o ano inteiro, né? Por exemplo, vamos pegar o caso da Petrobras. Por que motivo ela tem que pagar um conjunto de mergulhadores durante 12 anos, durante o ano e 12 meses, se ela pode precisar deles durante 2 ou 3 durante o ano inteiro? Por que ela não contrata uma empresa específica para essa natureza? Então, tem casos e casos, mas eu tenho convicção que este é um processo que, a partir da aprovação da lei, sofreremos ajustes, mas ao final e ao cabo, teremos nossos filhos, principalmente os meninos e meninas que estão entrando no mercado de trabalho, serão especialistas, com capacidade de otimizar, de ser eficaz, eficiente, de poder trabalhar e prestar serviço em ponto específico, incidir no espaço de produção ou de serviço, com uma tarefa absolutamente qualificada, o que seria impossível ser feito por uma empresa quando ela vai desde limpar vidro até fabricar a peça mais complexa de um automotivo. Muito bem. Nespolo, que esteve em Brasília, eu ouvi falando em Brasília, e até trazendo um esclarecimento nessa tua primeira manifestação. O que aconteceu que as centrais sindicais, em um determinado momento, divergiram. A força sindical tem uma posição que não é a posição da CUT, por exemplo. E a posição eu até quero esclarecer aqui, a mesa tem 4 lugares e a gente faz a tentativa sempre de equilibrar o debate. A força sindical não está aqui por quê? Porque a força sindical tem as suas propostas, tanto quanto o deputado Paulinho da Força apresentou emendas, ainda em suspenso. As propostas da Força vão para a votação de terça-feira da semana que vem. Os destaques. Então a Força Sindical terá sua oportunidade. Mas se tu puderes falar nesta divergência entre algumas representações de trabalhadores, por favor. Boa noite aos ouvintes desse importante programa. Brito, em seu nome, saudar toda a equipe de suporte, os debatedores que compõem essa mesa. E eu começo dizendo que nós estamos muito bravos, viu? Nós estamos muito indignados com esse ataque oportunista, se aproveitando deste momento de correlação de força fragilizado por um lado, impondo à classe trabalhadora
uma derrota que remete às relações de trabalho para o início do século XX. Nós estamos indignados porque nós tivemos em Brasília, no dia 7, o dia que teve a votação, enfim, o lobby empresarial entrou dentro da Câmara, fez o lobby, conversou com os deputados e nós fomos impedidos de entrar pelo autoritarismo que impera naquela casa nesse momento, a dita Casa do Povo. Não querem os trabalhadores acompanhando o crime que estão fazendo com a legislação trabalhista, com esse retrocesso que estão impondo. A força sindical, lamentavelmente, retoma o seu papel de quando ela foi fundada, serviu aos interesses dos empresários, que foi o motivo que foi fundada a força sindical em 91. No curso desse período até fez algumas incursões de pelear ao nosso lado, mas nesse momento recupera aquela condição inicial que ela surgiu para combater a CUT criada nos gabinetes do poder. Agora, sobre o tema específico, eu gostaria de comentar aqui já no primeiro bloco de que é uma balela essa conversa que terceirizando tu vai aumentar a produtividade e vai especializar. A CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, está aqui, CNI, que acima de qualquer suspeita, portanto, não é da CUT, não é afiliada da CUT, né? Fez uma pesquisa onde identificou junto ao empresariado que 2% dos empresários tinham interesse pelo tema da especialização e 91% têm o interesse em reduzir custo com a terceirização. Isso aqui desmancha qualquer argumento oportunista a respeito de tentar dourar a pílula, justificar que isso é uma modernidade. Modernidade, para efeito de melhorar a produtividade, é acompanhar o que tem sido feito no Brasil nos últimos anos. A expansão das escolas técnicas federais, 512 escolas técnicas federais, Brito. Isso está formando mão de obra qualificada para o mundo do trabalho. Agora, o investimento em ciência e tecnologia que gera um ambiente de produtividade, e aqui que está a questão de fundo, o investimento em ciência e tecnologia, o empresariado brasileiro, que é um empresariado em média, preguiçoso para investir em ciência, inovação e tecnologia, investe menos de 0,5% do faturamento. Na Coreia, que é onde se busca e se espelhar, que era um país que tinha muitas contradições e hoje é um país plenamente desenvolvido, integrado ao primeiro time, na Coreia o empresariado investe 2,6% do faturamento em inovação, ciência e tecnologia. O Estado investe em qualificação do trabalhador e as empresas investem em inovação. Este é o debate do futuro do Brasil. O resto é atraso. Nós estamos assistindo o mais violento ataque nos direitos dos trabalhadores. E nos obriga a fazer o que a gente não gostaria de fazer, que é tomar medidas do ponto de vista de, na medida que a classe trabalhadora toma consciência do que está acontecendo, porque esse assunto, lamentavelmente, não tomou a dimensão que devia tomar, e agora se acelera, que nos próximos capítulos, obviamente, teremos um comportamento à altura do que está sendo esse ataque. Significa greve isso? Significa todas as formas de pressão para alterar este projeto no Senado, derrotá-lo no Senado. Porque admitir a terceirização em atividade fim, qualquer outra emenda que venha para segurar os fundos, recolhimento do INSS, recolhimento de sei lá o quê, é paliativo. O que interessa aqui é o seguinte, ó, trabalho qualificado e trabalho precário. Você precisa regulamentar alguma coisa? Então vamos regulamentar o 331 do TST. Precisa regulamentar, porque é um enunciado. Então vamos regulamentar a terceirização que existe, que é frágil, aonde os trabalhadores recebem, em média, 24,7% a menos do que o trabalhador efetivo, onde os trabalhadores, a rotatividade, o tempo de permanência no emprego é 2,7 anos em relação a quem tem um emprego efetivo é 5,8, e cada 10 mortes no local de trabalho, 8 são em empresas terceirizadas. Muito bem. Mário Luiz Meleiro manda um Twitter dizendo que parabeniza o programa que discute os temas atuais, deixando-os com a transparência que merece cada cidadão. Para confirmar o que está dizendo o Mário Luiz, vamos mais uma vez ao contraponto. Agora fala o mundo empresarial. Boa noite, Brito. Professora Sonilde, boa noite. Néspolo, boa noite. Deputado Alceu, boa noite.
Divirjo da observação do representante da CUT, porque a lei é muito mais ampla do que simplesmente, e esse é um aspecto importante por igual, a questão da definição de atividade meio e atividade fim. Na verdade, o fato de haver uma regência exclusivamente por conta do enunciado 331 traz uma insegurança jurídica enorme. E isso é péssimo para o país. Mais ainda quando as instâncias do TST já foram superadas e há a possibilidade de, em breve, o Supremo Tribunal Federal decidir o assunto. Já houve um movimento importante, foi um reconhecimento da questão de repercussão e, portanto, paralisou quase 150 mil processos, mas está na iminência, o que não me parecia sequer uma boa solução, porque, a despeito da cultura sabida de todos os nossos ministros, só 2 têm conhecimento de direito do trabalho, que são os egressos do TST. Marco Aurélio Melo e Weber. E Rosa Maria Weber Candiota. Pois bem, mas o projeto ele avança em muitos sentidos. Em primeiro lugar, eu acho que a questão de custo ela não pode ser vista como sustentou o Claudir. E digo porque se a gente tiver um olhar mais amplo, e é importante ter, vivemos, a palavra é gasta, nem eu gosto, mas vivemos sob a era da globalização. Competimos não mais com o armazém do lado, a fabriqueta do fundo, mas com competidores de todo o país, da China em especial. E esses países, todos os países do mundo que são ativos em matéria de comércio internacional, praticam e usam a terceirização. O que lhes dá uma condição de fazer produtos mais baratos, e nesse sentido é uma finalidade sim, mas há produtos mais baratos e produtos especializados melhor. Quem foca em alguma coisa faz melhor. Portanto, o projeto avança sim, avança no sentido de fazer uma possibilidade de desafogo empresarial. A classe empresarial, por outros motivos também, vem sendo oprimida na condição de produzir para esse país. E esta tentativa de fazer uma regência pela lei, ela é muito importante e traz várias proteções que não constavam no enunciado 331. Começo pela referência que se tem no projeto de lei, esse que terá na terça-feira a votação dos substitutivos, mas que tem, por exemplo, a limitação que a contratada tem apenas um único objeto social, na mesma área de especialização. E isso, portanto, em alguma medida afasta o receio das entidades dos trabalhadores de que possa se terceirizar por qualquer motivo. Deixa eu aproveitar. A especialização é um dos centros dessa observação. Eu tenho que cumprir aqui a tarefa da tradução do juridiquês. Desculpe. Então, não. Eu acho correto que tu tragas como estás trazendo e eu vou, por exemplo, tentar ajudar o telespectador. Se lá no Supremo, em 11, tem só 2 que entendem de direito do trabalho, imagina aí na nossa plateia quantos não são iniciados. Perfeito. E há um tema, o tema da especialização e da atividade única, que é a exigência da lei, do projeto. A empresa, para habilitar-se no mercado da terceirização, deverá ter foco, atividade única, é o que diz o texto, e especialização, e demonstrar tudo isso, até com cursos e tudo mais. Perfeito. Então, pegando aquele exemplo da empresa de ônibus, que hoje contrata vigilante e serviços gerais, etc., e que poderá contratar motoristas, a se aplicar o texto desde que a empresa terceirizada tenha se constituído para fornecer motoristas ao mercado. E que os especialize. E por conta dessa especialização seja capaz de melhorar o serviço. Agora, esta é uma regra que é bem intencionada, que seja, tem que nos colocar em choque com a realidade. Não é pequeno o prazo de 120 dias para a adequação dos contratos? Essa é uma questão que se pode discutir, porque, na verdade, a mudança é significativa. Pois é. E uma mudança desse porte necessita que se tenha mais adequação e preparo. Talvez 120 dias seja realmente pouco. Mas há outros avanços, Brito, que é importante a gente lembrar. Ficou bem explicado essa questão do foco único e da especialização? Acho que está absolutamente explicado, Tentei ser didático. Com requisitos, e foste, com requisitos claros na nova redação. Bom, outras garantias importantes que não estavam protegidas ou incluídas na proteção da súmula tem a ver com as contribuições previdenciárias, matéria da especialidade da professora Sonilde, cuja súmula 331 apenas obrigava a um cumprimento subsidiário quando
houvesse o descumprimento de obrigações trabalhistas, não previdenciárias. Um avanço interessante. Esse até mais em favor do poder público. Mas, quando a gente também segue no exame da lei, vê questões, por exemplo, de garantia de serviços e condições de transporte, de alimentação para os terceirizados. Uma vantagem, uma tentativa de equiparar, mas também precisa a gente entender uma coisa, Brito, que não há... as profissões são diferentes, as atividades são diferentes e são tratadas diferentes, não só por salário, mas por condições. Importância para a sociedade, grau de especialização, grau de organização sindical, inclusive. Por exemplo, uma prestadora de serviços de limpeza, por óbvio que vai querer para os seus trabalhadores de limpeza, os quais são fundamentais para a nossa sociedade, mas vai querer que esses trabalhadores ganhem mais, mas que, infelizmente, nunca ganharão tanto quanto ganha, por exemplo, um petroquímico, que tem atividades fins históricas especializadas e que divide um ambiente fazendo o seu trabalho técnico com alguém que faz a limpeza. Então, esta situação de haver avanços na proteção com alimentação, com transporte, proteção de medicina e segurança ao trabalho é bastante importante. Mais do que isso, uma outra observação importante, a obrigação que se traz, e nós advogados fazíamos para as nossas empresas, quando tratávamos de terceirização, a obrigação que se faz da fiscalização. Hoje o que se dribla com isso é no contrato entre as duas empresas, que eu digo, olha, eu só lhe pago a prestação da terceirizada se me comprovar o cumprimento das obrigações. Sou pena de não o fazendo, o empregado as tem descumprida e recebe o tomador de serviço uma ação contra si. Então ele só paga se eu tiver, e hoje a recomendação é ter em pendrive, ter em digital, todo o cumprimento dessa obrigação. E isso não havia, só os bons contratos tinham e os maus não tinham. Também outra observação importante é a obrigação de treinamento. Isso entra na linha da especialização, a obrigação da fiscalização e essa questão em especial que é uma mudança significativa, que é a alteração da obrigação hoje posta pela súmula 331, que diz que se não houver o pagamento, o tomador de serviços responde subsidiariamente. Vamos traduzir do juridiquês. O subsidiário solidário é ordem de pagamento. Se eu tiver uma subsidiariedade, eu devo cobrar e esgotar todas as vias de execução daquele que deve primeira obrigação. No caso da terceirização, o empregador, que assina a carteira. O que diz a solidariedade é que eu posso, em algumas condições aqui posso, escolher pelo tomador de serviço ou pelo meu empregador. Por óbvio que se for chamado o tomador de serviço, ele vai chamar ao processo, com alguma dificuldade, mas vai chamar o prestador de serviço. Então, essa é uma mudança significativa que dá outro reforço na proteção que traz o trabalhador. Eu quero deixar esses aspectos de proteção e fiscalização para um outro bloco, tá certo? Porque esses são os aspectos otimistas da leitura que se faz da lei. Perfeito. Enquanto isso, antes de trazer a nossa advogada, o Flávio Pauletti vai deixar aqui um recado para o Nespolo responder depois. É um tema importante, mas ver o Nespolo com toda essa ira contra o projeto e não vê-lo fazendo o mesmo quanto aos direitos trabalhistas amputados pela Dilma, e aí reticências, tá certo? A CUT estaria cobrando só isso e não cobrando outras coisas, em última análise. O Vladimir Alves vai nesta linha também, e o Diego Coelho traz um depoimento. Já trabalhei em empresa terceirizada. Só quem já trabalhou nelas sabe a precariedade que é. Os salários são mínimos e a exploração máxima. O quadro existente hoje. Muito bem, doutora Sonilde Lazarim, é a sua oportunidade. Bom, quero cumprimentar os colegas da mesa, o Cláudio Brito, agradecer o convite também, é um assunto da maior importância e da maior significação para todas as relações laborais no Brasil nesse momento. E eu, para falar da terceirização, eu gostaria de contextualizar essa situação, fazendo uma pequena retrospectiva dos direitos trabalhistas, do modo que eles surgiram. Então, nós partimos do início do direito do trabalho, quando nós não tínhamos nenhum sujeito de direitos. Então, estávamos falando do trabalho escravo. E nós sabemos que a passos lentos,
muito lentos. Esses direitos foram conquistados ao longo do tempo. Quando nós chegamos à Constituição Federal de 88, nós conseguimos, então, um diferencial grande, que é elevar a direitos fundamentais do homem o trabalho digno, o trabalho decente, como um direito fundamental, como um direito social, tendo esse lugar específico na nossa norma constitucional. Nós temos também um princípio constitucional que prevê o não retrocesso social. E nós estamos trabalhando com o direito do trabalho como um direito social. Então, a regra geral e todo o direito do trabalho, ele surgiu fundado na proteção de uma relação bilateral de emprego. É uma tipologia contratual fundada nessa questão bilateral, que é empregado-empregador, o trabalho subordinado, dirigido dentro dessas características, que foi objeto do surgimento de todo o direito do trabalho. Quando a gente fala em terceirização, a gente quebra esse sistema bilateral e a gente vai para um sistema trilateral, onde nós temos o quê? Isso talvez fique claro para algumas pessoas que não têm muita noção da significação dessa alteração que está se propondo, como saindo da exceção para a regra geral. A gente vai sair desse modelo bilateral empregado-empregador e nós teremos esse triângulo que é um tomador de serviços, uma empresa intermediária e o trabalhador. E mais, no projeto ele tem também a previsão da subcontratação pela empresa intermediária. Então aí nós já estamos falando não de terceirização, mas permissão de uma quarteirização. E isso é assustador, porque o que nós temos? Nós temos vários... Claro, nós temos uma súmula onde há a previsão, e eu diria, isso é a exceção, 4 previsões lícitas de contratação através de intermediação, e a partir do momento que se abre uma dessas possibilidades, que é a atividade meio, que é a permitida e que nós passamos a colocar a atividade fim, me parece, o meu entendimento é que nós não estamos mais aqui falando em regulamentação de um grande número de trabalhadores, mas de desregulamentação. Por que eu digo e entendo isso? Por causa de dados práticos. Por exemplo, aqui foi citado como exemplo a Petrobras, e eu complementaria a questão da Petrobras. A Petrobras, em 95, ela tinha 29 mil trabalhadores terceirizados. Final de 2005, 143 mil. E atualmente, 320 mil trabalhadores e 61 mil empregados. E quando a gente vai olhar os dados estatísticos em relação a doenças e acidentes, só de 98 a 2005, 167 acidentes fatais, 137 de terceirizados. Quando se olha os dados estatísticos de doenças ocupacionais, o percentual de doenças ocupacionais que levam aos benefícios previdenciários são decorrentes do trabalho terceirizado. Isso são dados estatísticos, não são inovações, não são invenções, está lá o registro. O que eu quero colocar também é que, além de ser esse retrocesso em relação aos direitos trabalhistas que foram conquistados a passos lentos, tem aqui também um custo que a gente tem que comparar. É evidente e é verdade que as pesquisas demonstram que 98% das contratações terceirizadas são exatamente em função da redução de custos, 2% da especialização. Mas qual é o custo que isso tem para toda a sociedade? Vai ter um ganho para as empresas, mas e o custo social? Quem vai arcar com todo esse custo previdenciário que é em relação a todas as doenças ocupacionais? Aqui a gente vê na própria Petrobras que a rotatividade é muito maior, acidentes, falta de treinamento, falta de refeitório. Nós temos uma subcategoria de trabalhadores. E isso naquelas 4 hipóteses. Então, a partir do momento que a gente abre para a atividade fim, a gente está regulamentando esta desigualdade, essa subcategoria de trabalhadores dentro dos mesmos ambientes. E aí, no meu entendimento, afronta diretamente o princípio da igualdade, que também é um princípio constitucional. Muito bem. Só para esclarecer e fechar esse bloco, quando a senhora fala em quarteirização,
está referindo à hipótese da subcontratação. Está prevista no Exatamente. projeto, exatamente. Acho Inclusive o projeto é quando fala na responsabilidade solidária. É a única possibilidade, porque ele mantém a responsabilidade subsidiária, como o professor André falou. O tomador de serviço e a terceirizada. Esta aqui, se quarteirizou, ela passa a ter responsabilidade mas não solidária. o tomador, só aquela intermediária que... Um dos destaques que ainda vão à votação na terça-feira estende a ideia da solidariedade já desde a primeira relação. Que deveria ser... Vamos aguardar então na próxima terça-feira. Vamos ao intervalo e já voltamos com Conversas Cruzadas.